Boa tarde, a paz do Senhor para você, querido ouvinte. Nós estamos aqui na realização de mais uma live especial em comemoração ao Janeiro Branco, um mês onde nós tratamos sobre a saúde mental das pessoas, né? E a Rádio AD Belém, mais uma vez, pioneira, quer tratar desse tema. Já temos conversado com alguns psicólogos e hoje o papo vai ser mais ministerial. Hoje a nossa live especial é sobre discipulado ministerial. Nós vamos tratar desse tema com um convidado muito especial, o pastor Wilson Faraço. Eu quero apresentá-lo já, mas antes de tudo, quero cumprimentar o pastor Wilson Faraço com a paz do Senhor. Tudo bem com o senhor, pastor? Querido irmão Geisel, também toda a nossa audiência, que prazer poder estar aqui com vocês, participando deste momento tão especial. Que a boa mão de Deus esteja sobre as nossas vidas e que a graça do Senhor nos envolva para tratarmos deste tema tão especial sobre discipulado. Que o Senhor abençoe a todos nós neste encontro especial que Ele mesmo marcou. Amém. Glória a Deus. Você que está aí no seu almoço, na sua casa, acompanhe essa live que você tem muito a aprender. Te garanto que depois dessa live você vai saber muito mais daquilo que significa exatamente o discipulado ministerial. Antes de nós começarmos com as perguntas, eu quero apresentar adequadamente o nosso convidado, o pastor Wilson Faraço. Ele atua como coordenador do curso Bacharel de Teologia do CPP e na pós-graduação em Teologia Bíblica na FAESP, a nossa Faculdade Evangélica de São Paulo, lá na rua Cotegipe 273. Né? Ele também doutorando em Teologia Bíblica e mestre em Teologia Bíblica pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. Pós-graduado em Andragogia, ele vai explicar para nós sobre essa temática logo mais, né? E formação de adultos pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. Pós-graduado também em Administração de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Logística Empresarial pela Faculdade Flamingo, bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, Integralização, e bacharel também em Teologia pela FAESP, né, Faculdade Evangélica de São Paulo. Tem livro novo do pastor Wilson Faraço saindo daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai nos falar mais sobre isso, né, onde tratará sobre a temática da andragogia, que é a ciência de ensinar adultos. O pastor Wilson Faraço é casado com a irmã Adriana Faraço e tem juntos 2 filhos, a Késia e o Júnior Faraço. Pastoreia o setor 34 de Pinheiros com as suas 27 congregações. É isso, pastor, eu fiquei até cansado de falar tanto currículo, né? É isso, irmão Jason, essa é um pouquinho aí da experiência acadêmica e também a experiência ministerial. Amém. Glória a Deus. Então, você que está nos acompanhando, temos muito a aprender hoje com o pastor Wilson Faraço. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao pastor, baseado para nós entrarmos no tema. Pastor, nesse mês nós estamos fazendo uma série de estudos, como eu disse aqui, baseado no Janeiro Branco, que visa a saúde mental do indivíduo. Coube ao senhor falar sobre a vivência ministerial que cabe ao discipulado. Um líder precisa necessariamente ser acompanhado e mentoreado ou discipulado por outros líderes? Essa é uma pergunta bastante importante para servir aqui de base, como primeira pergunta para o nosso bate-papo. Eu tenho uma experiência ministerial que me faculta aí algumas propriedades nesta fala, já que eu comecei muito novo. Eu comecei a trabalhar na obra do Senhor com meus 19 anos. Aos 19 anos eu já era auxiliar de trabalho. E desde então eu venho trabalhando esta liderança, trabalhando este pastoreio, esta vocação, esse chamado. Então, hoje com 44, aliás, já completando 45 anos, eu vejo o quanto foi importante esse acompanhamento dos meus pastores, dos meus líderes. Certamente eu mais novo, não é, ainda bastante inexperiente,
fazendo já e realizando a obra, aquilo que Deus ia colocando em minhas mãos, eu ia sendo guiado por um referencial, né? Então, é importante que cada obreiro, cada líder, ele tenha, sim, um mestre, né? Aliás, é bíblico isso. O discipulado ou discípulo, ele precisa ter um mestre que o acompanhe, que o oriente, tanto na questão teórica quanto na questão prática, que é o modelo do próprio Cristo. Não somente uma teoria acerca do ministério, mas sim uma vivência, uma experiência, uma prática, até porque nós aprendemos a viver o ministério no dia a dia, né, na prática do pastoreio, na prática do exercício ministerial. Então, iniciando o nosso bate-papo aqui, o discípulo, ele não, a própria palavra discípulo já está, né, ali determinado que ele tenha um mestre, né, que ele tenha um professor, que ele esteja sendo guiado, que ele esteja sendo levado ali por alguém mais experiente, alguém que já passou por aquele caminho, alguém que já sofreu algumas intempéries, algumas situações, né, para que ele seja fortalecido e ele possa também aprender os seus primeiros passos. Não pode ser um neófito, de acordo com a Bíblia. Exatamente. Né? Neófito, para quem não entende, é um novo convertido. O senhor disse que o senhor vai completar 45 anos. Eu posso dizer que o senhor é novo, né, para a idade média do ministério, mas o senhor disse que começou cedo. Né? O senhor começou com 19 anos, já começou esse processo de discipulado ministerial. Mas não pode ser um neófito, porque a pessoa que está nesse lugar de fala, ele tem que ter uma vivência para poder passar para o seu discípulo, não é mesmo? Perfeitamente. É aquela máxima que a gente sempre diz, né? Como é que você vai se levantar a ensinar se você ainda não sentou para aprender? Então, primeiro você senta para aprender e depois você se levanta a ensinar. Então, como é que você liderará pessoas se você nunca foi um bom liderado? Quando a gente olha para as páginas do Antigo Testamento, a gente vê que os vocacionados do Antigo Testamento sempre tiveram o seu líder, né, o seu professor, o seu mestre. E isso em qualquer que tenha sido as funções. Porque se você pegar no sacerdócio, isso também havia. Se você pegar nos profetas, né, tinha aquele profeta mais jovem, que ele acompanhava. Além da escola de profetas, você tinha o acompanhamento, né, do jovem com o mais velho, mais experiente, no dia a dia. Jesus faz a mesma coisa. Então, no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, você também tem essa ideia de acompanhamento, de vivência. Jesus, ele levou os seus discípulos para a prática. Quando a Bíblia fala de não ser neófito, está dizendo dessa falta de experiência, não é? Não está falando da idade mínima. Até porque, se a gente olhar os apóstolos, e a idade dos apóstolos, muito provavelmente eles eram bastante jovens. Bastante jovens. Jesus escolheu ali 12 apóstolos, muito jovens. Existem, inclusive, comentaristas, estudiosos bastante sérios, não é, que indicam que até alguns eram adolescentes de hoje, né, estavam dentro da faixa da adolescência de hoje. É o caso de João. João é o mais novo, né, dos apóstolos. Sim. E se você considerar que João teria sido chamado ali entre os seus, digamos, 18 anos, vou estourar a idade dele, 18 anos, é só você pensar que Jesus foi crucificado ali no ano 29 da era cristã, e você pensar que 3 anos antes, ou 3 anos e meio, João teria sido chamado, então ali perto do ano 26, teria sido chamado dele com 18. Se você contar dali até a última escrita de João, que está lá no ano 96, então você pegar de 26 a 96, você tem que somar a idade de João mais 70 anos. Se você somar 70 anos a 18, ele já teria, quando escreveu o Apocalipse, 86, 87, 88 anos. Então já seria uma idade acima daquilo que vivia na época. Sim. Então veja que, de fato, João tinha que ser muito novo. Sim. Né? Então não é a pouca idade, é a pouca vivência, é a pouca experiência. Alguém que começou, e aí você já pega ele e coloca ele para liderar, e ele não terá ali as vivências e experiências, né, a maturidade suficiente para poder fazer aquela obra. Muito bem. Falando dos evangelistas, nós vemos, por exemplo, que Jesus comissiona pregadores no final do Evangelho de Marcos, ide e pregai.
E em Mateus, Jesus comissiona discipuladores e de fazer discípulos. A verdade é que a palavra discípulo ou discípulos, ela aparece no Novo Testamento até o livro de Atos. Depois a gente não vê mais essa palavra sendo usada. A cultura do discipulado está fora de moda? Olha que pergunta boa você me fez agora. De fato, a palavra matetes, né, no grego, discípulo, ela é mais explorada no registro do Evangelho. Nós temos um único Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, registrado por 4 evangelistas, Sim. por Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são 4 evangelhos, Sim. são 4 evangelistas que registraram o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Sim. E você tem, dentre os evangelistas, que é Lucas, o único escritor não judeu da Bíblia Sagrada, porque ele é grego, né? E ele escreve o registro do Evangelho que leva o seu nome, Lucas, uma literatura lucana, e também escreve um texto que vem complementar, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Muitos estudiosos trabalham esses 2 textos como um livro só, até indicam que este livro ele tenha sido em 2 partes, né? O registro do Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E você vê uma continuidade entre o registro do Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Então ali, essa palavra discípulo, ela estava muito em voga. Mas se você pegar já no capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que há um deslocamento, uma dispersão que ocorre de Jerusalém para Antioquia da Síria, e ali surge uma igreja muito forte, com uma identidade cristã muito intensa, e a Bíblia diz que pela primeira vez aqueles irmãos foram chamados de cristãos. Uhum. E aí, a partir daí, o que se tem é essa ideia de cristão. A partir da igreja de Antioquia, nós sabemos que as expedições missionárias do apóstolo Paulo, elas surgiram a partir da igreja de Antioquia. Capítulo 13 ali, o Espírito Santo, em Atos, ele separa Barnabé e Saulo para uma obra, e aí você tem a primeira expedição missionária, a segunda expedição missionária, a terceira e a quarta, que é a última a Roma, onde ele vai ser preso e solto, depois preso de novo e decapitado, ali próximo do ano 66 a 68. Bom, a partir dali, nós começamos a ver o texto sagrado tratando esses irmãos como cristãos, o que envolvia, não é, tanto o discípulo, quanto o discipulador, né, quanto também os irmãos em Cristo de forma geral, com esta ideia do sacerdócio universal, onde todos devem levar a palavra, todos devem ter pessoas, não é, sendo ensinadas e também aprendendo algo acerca do cristianismo. E ser um cristão é ser um seguidor, não é? É ser um discípulo. Então, o que me parece, à luz da Bíblia Sagrada, é que o discipulado ele ganha uma ampliação, à medida que a igreja também vai se ampliando, e aí com esse conceito maior de que todo seguidor de Cristo, ele é um cristão. Então, nós podemos dizer que a igreja em Antioquia, ela fez escola, ela começou lá, e aí a partir de lá aquilo virou um padrão. Perfeitamente. Aliás, se nós olharmos, biblicamente falando, você tem a igreja de Jerusalém, não é, que é a igreja mãe, onde está o colégio apostólico, não é, onde aconteceu todos os fatos ali acerca da crucificação, ressurreição, ascensão e tudo mais. É de onde parte o evangelho. Aliás, a Bíblia Sagrada lá em Atos 1:8 diz isso, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Esse mártire, né? Testemunhas também está ligado à ideia de discipulado, à ideia do cristão, né? De ele ir ao ponto de entregar sua própria vida pela mensagem. Nessa época, a igreja ela surge de forma querigmática, ou seja, com o querigma, com a mensagem. Né? O instrumento da igreja é a pregação, né? É a pregação pela qual o Espírito Santo age, leva a mensagem do Evangelho àqueles que estão ouvindo. E então você tem uma igreja que ela sai de Jerusalém. Lembre-se que em Atos 9 nós percebemos uma perseguição do Sinédrio contra a igreja, né? E o principal ator é o Saulo, mas em Atos 9 há a conversão de Saulo.
E você vê que a igreja ela foi dispersa por conta dessa perseguição, com a morte de Estevão, né? Então, é um período tenso da igreja. E esse deslocamento vai para Antioquia, porque a Bíblia diz que desceu de Jerusalém. Eu acho interessante isso, foram anônimos, alguns, né, judeus que nós não sabemos nem quem são, e que eles se atrevem, porque até esse momento só se pregava para judeu. Então entrava na sinagoga e falava com judeu, de judeu para judeu, acerca do cristianismo. Ainda estava dentro do ambiente judaico, né, entre os judeus, ali a própria etnia. Mas a Bíblia diz que alguns eles se atreveram a falar aos gregos, e ali esses gregos se converteram. Então a primeira igreja gentílica foi essa igreja de Antioquia, e se tornou uma igreja poderosa. Acho que vale a pena a gente recorrer aqui ao texto sagrado, né, de Atos, capítulo de número 13, para a gente ver o quanto essa igreja, não é, ela nasce muito poderosa, né? Então, se você pegar aqui o texto, né, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então aparece a palavra mestre. Nosso assunto hoje aqui é o discípulo. Não é? Um pouco à frente eu vou falar sobre a minha dissertação de mestrado, que foi exatamente sobre esse assunto. Então aparece aqui a palavra didáscalos, não é? Mestre. Não é? Então, naquela época já havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo está o último da lista aqui, mas ele já estava lá, né? Já que Barnabé havia ido a Tarso, né, na Cilícia, e havia resgatado ele, levado para lá. Aliás, Saulo já está aqui nessa igreja há 1 ano. Né? Aí lembremos quem era Saulo, né? Sim. Saulo é alguém formado em Jerusalém, não é? Um doutor da lei, era um fariseu, mas agora convertido ao cristianismo. Né? Então, enquanto eles estavam orando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo, né, o primeiro da lista e o último da lista, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram, e a partir dali nós temos a primeira viagem missionária e temos também uma troca de olhares. Porque até o capítulo 12, o olhar do Lucas, escrevendo o livro de Atos, era um olhar para o apóstolo Pedro. Né? E Pedro é alguém que trabalha a partir de Jerusalém. Sim. Mas agora nós vamos ter, do capítulo 13 até o último capítulo, né, você vai ter um olhar de Lucas para o apóstolo Paulo. Até alguns estudiosos que trabalham, né, que Atos dos Apóstolos pode ser mais especificamente dito, Atos dos Apóstolos Pedro e do apóstolo Paulo. Né, porque tem essa migração aqui no capítulo de número 13. Que aí Lucas vai começar a acompanhar o apóstolo Paulo. Vai acompanhar. Lembremos que Lucas não é um apóstolo, né? Sim. Ele é um discípulo de Paulo, né? Que escreve tanto o registro do Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Um médico, um ótimo historiador, fez um trabalho magnífico no Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, e aí ele acompanha Paulo, e aí a partir daí, então, o senhor identifica essa mudança entre discípulo e cristão. Perfeitamente, entre discípulo e cristão, porque foi exatamente nesta igreja que eles foram pela primeira vez chamados de cristão. É interessante um texto, deixa eu ver se eu acho ele aqui rápido para mencionar, eu gosto até muito desse texto, porque quando se percebe que a igreja em Antioquia, no capítulo 11, né, olha o que acontece para esse deslocamento, e o versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, então a perseguição ocorre com a morte de Estevão, e lembremos que o Saulo está lá, né? O Saulo está lá nesse evento. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então ainda estava partidarizada, né? Alguns deles, que a gente não sabe quem é, porém, que eram de Chipre, a ilha de Chipre, né, e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse rompimento para os gentios, né? A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E essa notícia, né, chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram para lá o Barnabé. Vai ver o que está acontecendo Vai ver o que está acontecendo lá. Quando ele chegou, olha que texto lindo, 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre.
Eu paro nesse texto para dizer o seguinte: ele viu a graça de Deus. Que formato tem a graça de Deus? Qual o tamanho? Não é? Que dimensão? Que cor tem? O que é que Barnabé viu? Ele viu a graça de Deus? O texto diz que ele viu a graça de Deus. Claro que aqui é tomar, né, o efeito pela causa, né, ou a causa pelo efeito. O que ele vê são os efeitos da graça de Deus naquele lugar. E a graça de Deus, de fato, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça do Senhor envolveu aqueles irmãos de forma tal que eles vivessem o evangelho, que eles ouviram. Rompeu a bolha do judaísmo. Exato. Né? Rompe essa bolsa do judaísmo e eles passam agora a ter, né, essa vida diferenciada. E o 21 diz, a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Né? E aí, quando isso acontece, né, o Barnabé vai lá e o exortava a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Durante um ano inteiro se reuniam naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Olha isso, já é uma igreja que surge, né, numa explosão de conversões. Vertiginoso que... Aí é aqui que eu quero, esse é o texto, né, que foi o texto que o irmão, a pergunta que o irmão fez. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então você tem essa palavra discípulo agora migrando pela primeira vez, né, como cristãos, porque o discípulo ele é o aprendiz do mestre. Certo. Mas chegou um momento que esses discípulos alcançaram maturidade, que o próprio Cristo tinha dado a eles com essa autoridade, né, para que eles agora formassem outros discípulos. E como tal, então, agora eles chegaram a um nível tão próximo de realidade com o próprio Cristo, que quem olhava dizia, é um cristão. É um Cristo em miniatura ali, é uma testemunha fiel, né? É alguém semelhante, que é o objetivo da nossa fé, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre. Verdade, verdade. Muito bem explicado aí. Talvez você esteja se perguntando que o tema desta live poderia ser, em vez de discipulado ministerial, poderia ser mentoria ministerial, porque mentoria é uma palavra que está muito na moda hoje. E aí eu gostaria, assim como coaching, né? E aí eu gostaria de perguntar para o pastor Wilson o seguinte: na internet nós vemos inúmeros exemplos de influenciadores vendendo um tipo de treinamento que mistura autoajuda com pílulas bíblicas, de versículos bíblicos. O senhor acredita nesse tipo de relacionamento virtual, de mentoria ou discipulado virtual? Ou é preciso, como diz os antigos, comer 1 quilo de sal juntos para poder aprender alguma coisa de fato? Olha, irmão Geiser, eu preciso ser aqui bastante sincero em minhas palavras, não é? Existem algumas terminologias que elas acabaram perdendo o seu sentido, o seu conceito original. Esse é um ponto, né? Essa palavra mentoria hoje, o seu conceito atual, está bastante desvirtuado de seu conceito original. Esse é um ponto. O conceito de mentoria hoje é um conceito mercadológico, industrializado, né? de uma venda de um serviço que ele sequer encontra parâmetros bíblicos. E ele é muito explorado. Isso vem de um conceito norte-americano, mais moderno, né? Um conceito de mentoria mais moderno. Mas eu, em minhas pesquisas, e aqui eu quero introduzir a pesquisa que eu fiz no meu mestrado pela PUC de São Paulo, minha dissertação, eu trabalhei alguns termos do Evangelho de Jesus segundo Marcos, que é uma perícope, como a gente chama, uma expressão bíblica, um recorte bíblico de 2 versículos. Marcos, capítulo 1, verso 21 e 22. Então, o que é que contém nesses 2 versículos? Tem ali a expressão de Marcos dizendo o seguinte, que Jesus ensinava.
não como os escribas, que também eram mestres da época, mas que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então, eu destaquei os dois vocábulos gregos ali, né? O vocábulo didasko, que significa ensino ou doutrina, e o outro vocábulo muito usado no português, né? No meio pentecostal, que é exousia, que é traduzido por Marcos ali e por nossas Bíblias em português como autoridade. Né? Nesse texto que eu citei, autoridade. Então, é um ensino com autoridade, diferentemente de poder. Sim. Né? Porque poder seria dunamis, seria outra palavra grega. Né? Que é aquela de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ali é dunamis. Então, de vez em quando, os pentecostais, eles, por ter uma tradução que às vezes traduz de forma intercambiável aqui autoridade e poder, parece ser a mesma coisa e não é. Né? Então, esse ensino com autoridade, né, o didáscalo, né, que é o ensinador, Marcos refere a Jesus. Jesus é o didáscalos, é aquele que tem um ensino. Então, ele é tratado como mestre. E eu trabalho isso na minha dissertação. E na dissertação de mestrado, eu tive acesso, nas minhas pesquisas, a este livro aqui. Um livro que foi muito importante para eu ter essa noção de como vivia a patrística sobre essa questão do discipulado. O senhor falou agora recentemente sobre a continuidade do discipulado. Sim. E aí, esse pós-doctor, Edward Smither, ele é norte-americano, ele escreveu um livro, Agostinho como Mentor, um modelo para a preparação de líder. Né? Este livro aqui. E ele trabalha, então, nas cartas de Agostinho, né, nas escritas de Agostinho. Agostinho foi um bispo africano, né, o principal nome da patrística, como professor de teologia, e como certamente nós teremos aqui muitos alunos de teologia, não tem como estudar teologia sem passar por Agostinho. Verdade. Ele é o principal nome da patrística. Então, Agostinho, ele trabalha essa ideia, para além de sua filosofia, porque ele vai cristianizar Platão, ele tem toda uma filosofia platônica, né? Ele vai escrever reflexões. Eu estou no meu doutorado agora, no último ano do meu doutorado, trabalhando uma reflexão da cidade de Deus e cidade dos homens de Agostinho também, já que ele faz uma releitura da República de Platão, né? E eu estou trabalhando Apocalipse 21 com a cidade de Jerusalém, como uma proposta descida do céu, né, da cidade modelo. Então, Agostinho, ele é uma fonte também, não inspirada, obviamente, estamos falando de um escritor, não é? Mas ele trabalha, então, esse Smither, ele trabalhou essa ideia de mentoria. E aí, se você pegar, né, de onde surge a ideia de mentoria, os principais pesquisadores, eles falarão que essa palavra mentor, ela tem origem na Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero, ela é uma escrita datada do século VII, o VIII, antes de Cristo. Não é um conceito moderno. Não é um conceito moderno. Então, às vezes, rasamente, alguém se põe a criticar, tal, e de fato, essa mentoria, né, que hoje nós temos, eu também critico. Tá. Mas ela desvirtuou o conceito de mentoria. E lá no século VII antes de Cristo, na Odisseia de Homero, há um trecho de Ulisses, rei de Ítaca, quando ele foi lutar na guerra em Troia, a famosa Guerra de Troia, que nós temos ali, inclusive filmes, né, sobre isso, né? Ele deixou uma espécie de mentor, né, que serviu como cuidador da família e tutor do filho, que era uma pessoa responsável, levantada pelo rei, para fazer essa mentoria, fazer essa tutoria ao seu filho, ensinando-lhe a vida, ensinando-lhe vivências. Era um professor dedicado. Seria uma aula, né, ali
com uma pessoa só, ou seja, específica ali. Né? Tempo integral, acompanhando o processo de desenvolvimento. Olha que interessante isso. Então, o mentor, a mentoria, ela remonta aí ao século VII a.C. Bom, o Smitter, o que ele diz quando ele trabalha essa ideia de mentoria? Primeiro, ele vai dizer o seguinte, e eu tenho algumas anotações ainda da época dessa pesquisa, ele vai dizer que, biblicamente falando, nós não temos, embora fosse o Novo Testamento influenciado pelo helenismo, né, pela cultura grega, não, os nossos escritores sagrados não utilizaram esta palavra mentor na Escritura Sagrada. Mas aí ele aponta, né, aqui a matriz da palavra, um pouquinho antes, ele aponta para outras palavras que foram utilizadas. Deixa eu achar aqui. Está aqui, ó. E que palavras foi utilizado? Então ele diz, o que é mentorear? Ele diz que mentorear, ele também diz, embora tenha entrado em voga na América do Norte em anos recentes, o conceito de mentorear de forma estranha ao conceito antigo. Então ele também faz uma crítica. Né? Então ele vai, em algumas culturas africanas, mentorear refere-se ao processo pelo qual um menino se torna homem, ou um jovem que aprende alguma habilidade, como tocar tambor, ou um novato que trabalha como aprendiz de um ofício sob o comando de um mestre, como a carpintaria, né? E aí ele vai fortalecendo isso. Ok, então, primeiro, separar. Tem um conceito antigo, um conceito que existia e que era esse de pegar um novato, e um mais antigo, um mais experiente, fazer ele se tornar homem, fazer ele se tornar habilidoso naquela habilidade, seja de carpintaria ou de qualquer outra coisa. Até hoje isso existe. Esse é, vamos dizer o seguinte, assim, o conceito... Conceito puro, né? Puro. Uhum. Aí ele traz para a Bíblia. Ele diz assim, o trabalho de mentor nos escritos cristãos primitivos, então, apesar de não existir no Novo Testamento e nos textos cristãos primitivos nenhum equivalente exato para esse termo, há, porém, algumas palavras associadas que juntas expressam esse conceito. Encontramos, por exemplo, eu já falei aqui, o matetés, né? Ou mateteu, fazer discípulos. Nós, no nosso meio, entendemos muito bem, né, porque somos vocacionados a fazer discípulos. Didasco, que foi a pesquisa que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que é ensinar. Então, didasco, ensinar. Didaquê, ensino. Né? Instruir, didaxo. Né? E aí ele fala seguir, né? Akalautel. Né? Outros substantivos, como o matetés, que é o próprio discípulo, ou didáscalos, que é o mestre, né? Ou mimetes, que é o imitador. Paulo falou, sejam meus imitadores. Ou a palavra didaquê, que é instrução. Nós temos a didaquê dos 12, um texto bastante antigo também. Né? Então, e aí ele fecha dizendo o seguinte, que a ideia de mentoria na Bíblia Sagrada é a ideia que foi depositada no conceito do mestre com seu discípulo, que é aquele que acompanha o desenvolvimento de seu discípulo até ele estar em condições de também fazer uma boa obra, né? Ou a obra parecida com o seu mestre. E Jesus disse que se alguém for um bom discípulo, ele pode se assemelhar ao seu mestre. Olhando para esse lado, eu quis aqui diferenciar e dizer que existe, né, algo que está na história e que tem a ver com aquilo que a gente pratica em questão de nossa fé. O que ocorre? Ocorre que muita coisa em nosso tempo teve o seu conceito desvirtuado. Hoje nós temos uma mentoria que nós somos contra, que é essa mentoria coaching, onde alguém se torna um mentor espiritual, né, e claro que tudo isso é vendido. Nós temos aí pessoas que se colocam como coaching, onde você tem que pagar uma nota para participar de uma palestra com ele. E esta mentoria moderna, esse coach moderno, ele está completamente desassociado das Escrituras. Por quê? Porque, na verdade, as Escrituras trabalham essa relação mestre-discípulo no cristianismo como vocação, como chamado. Então, nós somos pessoas vocacionadas, pessoas chamadas e não mentoradas. Entendi. E aí, então, tem que se fazer uma separação,
que certamente nós poderemos avançar um pouco nessa distinção. Então, os nossos púlpitos precisam de pessoas vocacionadas e que aprenderam com os pais na fé, que é um ponto que eu quero também citar aqui. A vocação, ela vem primeiro e depois vem o treinamento. Essa mentoria moderna que o senhor está falando, parece que é o contrário. Você é treinado para ser vocacionado, é isso, né? E mais, né? E nem todo mentorado é vocacionado. Sim. E aí você tem as várias aberrações, né? De pessoas usando o texto bíblico sem qualquer intimidade com a Bíblia. Eu não quero citar nomes e não vou citar nomes, mas há um aí muito em voga no Brasil, onde é uma fortuna para você sentar à mesa com ele ou participar com ele, e ele usa textos sagrados. Aliás, ele se põe acima dos escritores sagrados. Tem um vídeo dele dizendo que não, isso aqui é na época dele, lá já passou. Eu, na verdade, estou em outro nível aqui. Então, olha o absurdo. Né? Então, nós somos completamente, eu pelo menos, né, sou absolutamente contra essa ideia desta mentoria, deste coaching mercadológico, né, que se espera obter ali ferramentas, técnicas para poder ali movimentar pessoas, trazer pessoas para si. O evangelho é completamente diferente disso. Primeiro que a gente não traz ninguém para nós. Nós estamos levando pessoas a Cristo. Segundo que as nossas ferramentas, diz o apóstolo Paulo, não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Cristo. Nós não somos o destino, nós somos um canal para que a pessoa chegue a um destino que é Cristo. Então é por isso que nós não usamos a palavra mentoria. Não porque exista algo de errado na semântica da palavra, mas é porque essa palavra foi desvirtuada com o passar dos anos, como o pastor Wilson explicou, e nós preferimos usar a palavra discipulado ministerial em vez de mentoria ministerial. Pastor, quando eu fiz a pesquisa para fazer essa live, pesquisei alguns livros. Confesso que achei poucos livros sobre essa temática, né? Acho que está faltando isso no nosso meio. Mas tem um livro do Wayne Cordeiro, ele fez um livro denominado Mentores Segundo o Coração de Deus, que ele falou uma coisa muito interessante que eu queria trazer para a nossa conversa aqui. Ele diz que a vida apresenta para nós todos dois mestres, a sabedoria e as consequências. Ambos exigem alguma coisa de nós. E se não escolhermos nenhum, forçosamente estaremos escolhendo o segundo, que são as consequências. Como podemos escolher sempre o caminho da sabedoria? Uma boa pergunta. Então eu vou levar essa pergunta para um caminho seguro para mim, inclusive, na minha resposta, que é a segurança da palavra de Deus, né? Estarmos na palavra de Deus. A minha visão sobre as questões da vida, dos caminhos que escolhemos traçar e as suas consequências, eu levo isso a uma questão pedagógica. Para mim, Deus, ele atua no mundo, interage com a sua criação e muito do que vivemos, não é, isso é utilizado, se não tudo, de maneira pedagógica, até o sofrimento. Então, muitas vezes alguém pergunta, mas por que os filhos de Deus passam por sofrimento ou passam por calamidades, não é, vivenciam pandemias como nós tivemos aqui, uma pandemia e tal? Há uma questão didática, uma questão pedagógica também no sofrimento. Você cita um autor que trabalha a ideia tanto da sabedoria, e aí nós precisamos qualificar de qual sabedoria ele está falando, se é a sabedoria que Tiago qualifica dizendo que quem tem falta de sabedoria peça a Deus, que Deus dá livremente. Então, se essa sabedoria em Deus, ótimo, porque de fato a sabedoria em Deus, não é, faz com que a gente tome decisões assertivas, evitando as consequências negativas. Né? E uma vez assim sendo, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus, como diz e ensina-nos o Senhor Jesus Cristo e registra Mateus lá no capítulo 6, a oração modelo. Seja feito a sua vontade e não a minha. Então, eu abro mão da vontade humana minha e submeto minha vontade à vontade de Deus, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ela é boa, ela é perfeita
E agradável. E ela é agradável. Então, é uma questão de opção. Né? Então, se eu submeto a minha vontade, à vontade de Deus, escolho uma sabedoria em Deus, obviamente eu evito as consequências negativas das minhas ações. Não quer dizer que alguém em Cristo não errará, não terá consequências negativas, porque infelizmente ainda estamos neste corpo, como diz Paulo, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então nós temos ainda uma influência negativa no próprio corpo, já que o homem pecou, não é? E temos a consequência da queda. Ainda assim, nós seremos controlados pelo Espírito Santo e cada vez mais iremos nos aperfeiçoando, porque Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, diz que foi para isso que Deus deu dons ministeriais, né, para o seu povo, para que haja um aperfeiçoamento e uma melhoria constante. Como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. Então eu entendo que as nossas decisões, elas precisam estar pautadas no conselho de Deus. Se elas estiverem pautadas no conselho de Deus, consequências negativas nós teremos certamente aí menores. Agora, se alguém foge a esse conselho de Deus e evita viver dentro dessa sabedoria divina, eu já qualifiquei, não sei nem se o autor faz, mas por conta própria e segurança minha, eu qualifiquei essa sabedoria em Deus. Se alguém decide não viver os conselhos de Deus, ele não tem como não ter a consequência dessa ação, então as consequências elas serão negativas. Só tem uma forma de você não colher, não plantando. Então, se você planta, você vai colher. E se planta aquém da vontade, não é, distanciado dos conselhos de Deus, as consequências elas podem ser terríveis. É verdade. E o pastor falou bem quando diz que existe até uma didática no sofrimento. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que o povo de Israel, ele só abandona definitivamente a idolatria depois Do cativeiro. dos cativeiros. Enquanto não passou pelos cativeiros, não abandonou. Aí passando pelos cativeiros, tendo essa disciplina, essa didática de Deus, né? Aí realmente abandona a idolatria. Então, Verdade. O senhor tem razão quando fala. Agora, falando com as novas gerações, principalmente a geração Z, que está nos escutando aí, ouvindo essa live, assistindo essa live, a geração Z, isso não digo eu, mas dizem os especialistas, ela tem uma grande dificuldade em identificar mentores, referenciais, pessoas mais velhas que tenham um ativo para passar para essa nova geração, né? Pastor, na sua opinião, qual é a maior perda dessa geração de não ter na vida esses referenciais e dar ouvidos apenas aos seus pares, às pessoas, os influenciadores da mídia e das redes sociais? Me vem à mente aqui Roboão, que deixou de escutar os mais velhos para escutar os mais novos e por isso o reino foi dividido. Qual é a perda? Muito bem. Irmão Geisel, eu quero aqui chamar para uma reflexão essa geração que talvez ainda não tenha ouvido o que eu vou dizer agora. Eu ainda peguei isso. Vou fazer 45 anos, então nascido em 80. Eu ainda peguei isso. Naquela época, muito se falava na ideia de pai na fé. Uhum. O pai na fé. Sim. Quem era esse pai na fé? Bom, esse pai na fé nem sempre era o pastor. Aliás, na maior parte das vezes não era o pastor. Geralmente é a pessoa que te levou a Cristo. E isso é interessante fazer uma distinção. O pastor cuidava do rebanho todo. Sim. O pai na fé era mais individualizado o negócio. O pai na fé era aquela pessoa que levou aquela pessoa a Cristo, ou em algum momento da pessoa vindo a Cristo, ele entra em cena, e ele então ali, né, trabalha como um pai espiritual, um tutor, alguém que conduz, né, até o fortalecimento da fé daquela pessoa. E era muito lindo porque nós tratávamos estes pais na fé, como eu tive o meu pai na fé, e eu lembro dele com muita alegria, muita saudade, né? Depois também tive um pai ministerial, né, que é aquele que também acompanha os primeiros passos no ministério. E nós vemos isso no relato bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e que vai auxiliando ali.
E se eu perguntar hoje numa igreja, eu já fiz isso, né? Já pastoreei algumas igrejas, congregações, e já tive a oportunidade de estar 2 anos, 6 meses pastoreando o setor de Cajamar, setor 35, e estou já indo agora em abril fazem 3 anos que estou no setor de Pinheiro, setor 34, e já aproveitei para perguntar, quantos aqui têm, né, ou tiveram um pai na fé? É assim interessante as pessoas que levantam a mão, uma quantidade grande que levanta a mão, né? Principalmente aqueles de meia idade, 40, 50 e tal. Aí eu retomo a pergunta e pergunto, e quantos aqui têm um filho na fé? A quantidade de mãos que se levantam é bem menor, é quase mínima. Tivemos o pai na fé, mas já não temos os filhos na fé, que é essa geração que vem após a minha. Então, se uma geração tem ali 30, 35 anos de diferença, seria essa geração que está chegando. Bom, se não há filhos na fé, a probabilidade de haverem outros pais na fé já começa a diminuir. E aí se perde esse referencial, se perde essa tutela, se perde esse tutor, né? Se perde esse didáscalo, esse mestre, ou até mesmo essa questão mais individualizada, que é importante. Sim. E eu acho que chegou o ponto de nós tratarmos isso. Nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus, porque nós temos aqui em São Paulo os nossos queridos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pastor-presidente, e o pastor Wellington Júnior, que é o nosso vice-presidente e presidente da CGADB. Eles são os nossos referenciais no ministério da igreja. Só que o ministério da igreja, né, e a igreja, ela se tornou muito grande, enorme. Então, nós precisamos de outros líderes que surjam, né? Alguém mais perto, mais para chegar mais próximo, mais perto daquela pessoa, aquele irmão. E aí, quando eu olho para o Antigo Testamento, né, eu anotei aqui apenas 2 exemplos, né? Se você pegar o Antigo Testamento em Números, capítulo 27, 18, 23, você tem ali o Moisés que ordena Josué. E Josué é um moço que aparece no cenário. Quem era ele? Então, assim, é um jovem. Foi um dos 12, né? Foi um dos dias, mas lá na frente já. Mas antes já era alguém que acompanhava Moisés. Sim. Era um jovem. E o Moisés? Moisés era o legislador, o grande Moisés. Sim. Né? Mas tinha um jovem do lado dele. Qual o propósito do Moisés, o grande Moisés? Tem um jovem do lado dele. Né? Legado. Passar o legado. É se preocupar com a próxima geração. Se preocupar com quem vai dar continuidade. E aí você vai vendo o Josué devagarzinho, tendo seus acertos, né? Erros também, porque é jovem. Sim. Vai indo, ao ponto que quando você sai do Pentateuco, e no final do Pentateuco, o último livro é o Deuteronômio, e no último capítulo você vê a morte de Moisés, que morre, subiu o monte, morre, lá fica, e só Deus tem informação da morte. Sim. Só que quando você abre a página do livro de Josué, que é o próximo livro, né, já dentro do período da conquista, você vê que Deus vai falar com Josué, ó, Moisés, meu servo, é morto. Então, Deus comunica a Josué a morte do líder. Sim. E aí ele diz, e agora é com você. Isso. Parece que a transição já tá feita, já está montada, não existe Mas peraí, por que Josué? Não, A gente não vê isso no texto bíblico. Não vê isso no texto sagrado, não vê isso no texto bíblico, porque houve uma preocupação de Moisés em preparar um jovem de menor idade, não é, para que ele desse continuidade. Ora, não é isso que a gente vê em Jesus? Acabei de falar aqui que Jesus escolheu 12 jovens, né, adultos com uma idade bem ali baixa ainda. E ele assim faz porque o ministério de Jesus foi pequeno, 3 anos e meio. Né? E haveria a crucificação, a morte de Jesus, a ascensão, né? Ressurreição, ascensão. E quem daria continuidade? Os discípulos. O que foi mais longe foi João, que o próprio Cristo falou. Né? Se eu quero para Pedro, se eu quero que ele fique comigo até que eu volte, o que te importa? E saiu, inclusive, um comentário que João nem morreria. Sim. E é o único que morre de morte natural. Né, não foi martirizado, porque todos os outros foram, né, participaram, foram mártires, né, foram mortos. Então João é o que vai até ali, quase a virada do 1º século, ao final do ano 100. Né, alguns levam ele ali a 94, 96, outros levam a 98,
né, a idade de João. Então veja que precisamos ter, né, essa preocupação. Quer ver um outro texto interessante que eu anotei aqui para nós? É o de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, quando Paulo vai dizer, né, se dirigir a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. Há uma expressão lá, Timóteo é meu verdadeiro filho na fé. Então Paulo, quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que foi encontrado também ali em Listra, tal, por Paulo, em uma judia, pai grego, também numa viagem missionária, não é, que tinha um bom testemunho. Paulo diz, vem cá. E olha que isso eu até entendo que tenha sido para Paulo um aprendizado, porque Paulo abriu mão de um outro jovem, que era Marcos. Lembremos que na segunda viagem missionária houve a separação entre Paulo e Barnabé em função de Marcos, porque o Paulo não queria mais treinar Marcos. Sim. Olha quanto vale, não é, alguém maduro que assuma o compromisso de não abandonar o jovem. O Barnabé abriu mão de caminhar com Paulo para ficar tutelando o Marcos. Verdade. Paulo escreveu 13 epístolas, cartas, pequenas cartas, missivas. As maiores são de Romano, 1 Coríntios e 2 Coríntios. São as principais, né, das 13. Mas ele não escreveu o registro do Evangelho. Marcos escreveu. Verdade. É? Nesse embate, pastor, nessa discussão que teve entre Paulo e Barnabé, eu considero que Barnabé tinha razão. O senhor concorda? Ah, não tenha dúvida. E a razão, inclusive, no ponto de vista de assim, não, eu abro mão aqui da companhia, eu sei que a obra é grande, que tem um propósito, que Deus nos escolheu, que está tudo certo. Mas alguém agora, que se eu não tomar conta dele, ele se perde. E se eu fizer o trabalho aqui de um pai na fé, não é, certamente ele será um instrumento na mão de Deus. O próprio Paulo reconhece, escrevendo a Timóteo, na última carta, ele diz, olha, traga Marcos porque ele me é muito útil. Já foi e continua sendo útil. Ele era útil, ele continua sendo útil. Mas Paulo abriu mão dele, dispensou. E se você pegar a carta de Pedro, Pedro trata Marcos como filho na fé. Isso. E se questiona, inclusive, como Marcos teve acesso a tanta informação do Evangelho, sendo que ele não é apóstolo de Jesus. Pedro foi o principal apóstolo do Senhor Jesus. Então, as memórias de Pedro passadas a Marcos, ou seja, a instrução, o discipulado, né, ser ali, né, acompanhando aquele jovem, tornou Marcos uma potência, tornou Marcos um escritor da Sagrada Escritura, alguém utilizado. Então, o Senhor não descarta ninguém, Deus não descarta ninguém. O que está faltando? Está faltando esses tutores espirituais, esses pais na fé, né, o discipulador, né, como a gente usa muito aqui na nossa igreja, né, aquele que vai estar ao lado, aquele que vai acompanhar o passo a passo, né, os jovens que estão aí vocacionados, que precisam de uma orientação. Este é o trabalho. E essa geração Z, lamentavelmente, está vivendo um contexto de mundo diferente do meu. Na minha época não tinha esses influencers que se colocam nessa condição, mas que não podem oferecer nada. São poços vazios, cisternas sem água, né? Nuvens sem água, como disse Judas, né? Então, o que se precisa é um resgate urgente, por isso eu quero parabenizar a RBC, né, a nossa querida rádio, né, do Belém, parabenizar os nossos pastores, parabenizar a diretoria da igreja, o nosso gestor, o André Tissichua, né? Toda aqui a coordenação, a gestão da rádio, meu querido Márcio Melo, parabenizar vocês por esse programa. Amém. Nós estamos em um mês bastante cauteloso, se cuida da mente, se cuida do acompanhamento, e trazer um tema ministerial para essas temáticas foi algo de Deus. Meus parabéns a todos vocês. Amém, pastor. Eu acredito que o erro maior dessas pessoas que ficam buscando influenciadores nas redes sociais, no mundo digital, é que a pessoa ela vai acabar criando uma rotina e um vício de buscar somente aquilo que ela quer ouvir. Então ela vai se tornar especialista. Não, agora eu vou ouvir fulano, agora eu vou ouvir ciclano, porque ele vai falar aquilo que eu quero ouvir. E muitas vezes o discipulador ele vai confrontar o discipulado e nós precisamos ser confrontados, né? O senhor não está certo o tempo todo, eu não estou certo o tempo todo. E é por isso que nós precisamos ser confrontados pelos nossos discipuladores, pelos nossos
mentores. Bom, pastor, nós estamos nos aproximando já na parte final da nossa conversa, mas eu gostaria que o senhor falasse aí, o senhor está para lançar uma nova obra, né, onde o senhor vai tratar sobre as aprendizagens andragógicas na formação dos apóstolos. Tema interessante. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais essa temática. Muito bem. Na verdade, é a minha dissertação de mestrado, né, onde eu apresentei na banca da PUC e, sendo aprovado, me deu aí a titulação de mestre. E então eu preparei essa obra numa configuração de livro e trabalho essa questão dessa aprendizagem andragógica. Deixa eu explicar isso. Eu tenho uma pós em andragogia pela Universidade de Mogi das Cruzes, e o que vem a ser a andragogia? Bom, nós conhecemos muito pedagogia. Pedagogia é a ciência que elabora ali todo o acervo necessário para a aprendizagem da criança, né? Da criança. Mas, e quando essa criança ela já se desenvolveu como humano e se torna adulto, e ela não recebeu as aprendizagens que ela precisava durante aquela fase? Então, surgiu aí a necessidade de uma aprendizagem para adulto. E a aprendizagem para adulto, ela é diferente da aprendizagem de uma criança, né? Daí vem o EJA, por exemplo, né? O ensino já mais tardio ao jovem, né? E ao adulto. Bom, a andragogia também, de igual forma a pedagogia, ela tem o seu acervo, as suas ferramentas, suas instruções, né? Para a aprendizagem, mas não de criança, de adultos. Quando eu olho para a Sagrada Escritura, eu percebo que quando você tem um olhar para o Antigo Testamento, a ideia era da formação da criança, já desde seu nascimento. Então a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvia dele. Quando eu olho para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus escolheu 12 homens, 12 adultos, e não 12 crianças. Porque o processo com as crianças levaria o período de crescimento também, e não haveria tempo para isso. Sim. Então, o evangelho ele foi passado a adultos. E é interessante a gente perceber que essas aprendizagens de Jesus cumprem exatamente o que foi desenvolvido mais modernamente, né, sobre a andragogia. Então, a andragogia é uma técnica que ela surge para preparar os caminhos, as ferramentas para essa aprendizagem. E aí ela tem várias dimensões. Por exemplo, tanto para esse adulto que perdeu aprendizagens quando criança, como também os cursos profissionalizantes. É muito utilizado também dentro dessa figura de andragogia. As empresas usam muito isso. Nós, na Escola Bíblica Dominical, nós temos a revista para adulto. Então, essas revistas para adulto é dentro de uma visão andragógica, e precisa ter. Imagine um professor de 4ª série dando aula para um adulto, com as mesmas ferramentas. O adulto vai aprender? A abordagem tem que ser outra. A abordagem mudou radicalmente. Por quê? Porque na aprendizagem com o adulto se leva em consideração a autonomia do aprendiz. O aprendiz ele tem uma autonomia de vida, então ele já é alguém que ele já tem né, uma condição diferente da criança e já tem experiências, formação, não é? Ele já passou por vivências. E a aprendizagem eficaz de um andragogo é quando ele se utiliza destas aprendizagens que já existem e ele faz os paralelos, né, para as técnicas novas, ou o conhecimento e o saber novo. Não foi exatamente isso que fez Jesus? Jesus, quando aplicava um conceito teológico, um conceito novo, ele atrelava a um conhecimento existente, porque era um adulto. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do reino de Deus, que era algo ainda abstrato, ele faz uma comparação dizendo assim, a que vou comparar o reino de Deus? E ele compara o semeador que sai com uma semente para semear. Aqueles adultos já sabiam que era isso, não é? E aí ele traça um paralelo, então ele parte de um conhecimento existente, de algo que já é da autonomia do sujeito, e ele faz um paralelo com algo novo que ele está trazendo, e aí fica fácil. Então, quando aquela semente alcança aqueles 4 campos, aqueles 4 terrenos, mas chega um que ele encontra que é um terreno bom e que esse produz 30, 60, 100, então há um desenvolvimento,
né? E ele vai fazendo isso, né? Eu estou dando o ensino na igreja de Pinheiros, na igreja sede, nas quartas-feiras, e eu estou ensinando o Evangelho de Jesus segundo Marcos. E nós chegamos exatamente nessa passagem, né? A passagem da semente, né? E que ele compara. Vamos pegar aqui. E interessante que tem tudo a ver com a nossa temática hoje aqui. Então, Marcos, capítulo 4, nós ainda estamos no capítulo de número 4, e o texto do capítulo 4 inicia o versículo 1, a parábola do semeador, mas lá no 26 ele diz assim, ó, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem adulto que lança semente na terra. Ele está falando para adultos. Havia uma multidão dos discípulos, são adultos, então são aprendizagens andragógicas, né? Esses adultos sabem exatamente o que é lançar uma semente na terra. Ele dorme e acorda. Quem? O adulto dorme, acorda. De noite e de dia. E a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Então, como isso aconteceu? É um processo, não é, orgânico. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Ele está falando da semeadura? Não, ele está falando do reino. Mas ele está levando em consideração uma aprendizagem que já existe no sujeito adulto. Então, a andragogia, ela parte dessa autonomia, a autonomia do sujeito. A criança, você não consegue fazer isso, porque ela ainda tem poucas informações, pouca vivência, ela vai desenvolver isso ao longo de toda a sua vida, você não consegue pegar todo esse arcabouço e colocar na mente dela. O adulto, não. O adulto você já consegue. Então, são técnicas novas. É uma técnica recente que surge, né, e que a gente faz um paralelo com essas questões que o próprio Cristo ele nos traz. Entendi. Então, o senhor está pegando esses conceitos e trazendo para a Bíblia e para os ensinos de Jesus para os seus discípulos adultos. Perfeitamente. Entendi. E trazendo isso como uma proposta de ferramentas para aquele ensinador cristão que lida com os adultos. Eu sei que na Escola Bíblica Dominical nós já temos muitas ferramentas de pedagogia, de didática e pedagogia para crianças. Mas e quem forma o adulto? Quem forma o professor, o ensinador da classe de adultos, para que ele tenha ferramentas suficientes, né, para poder também ter clareza nesse ensino aos adultos. Entendi. Eu tenho aí um pouco mais de 20 anos ensinando, né, sou professor também de teologia na Faculdade Evangélica de São Paulo, né, cujos diretores são os nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa é o diretor-geral, pastor Wellington Júnior é o vice-diretor-geral, e o nosso querido pastor Elias Rangel Torralbo, que é o nosso diretor executivo, e lá nós estamos coordenando, né, desde 2019, o curso de graduação e de pós-graduação, que nada mais é do que uma atividade andragógica, né, de preparar vocacionados para que eles também possam estar aí na condição de líderes e de mestres também para ensinar aos outros. Que bênção. E esse livro, a proposta é que sai até março, é isso? Existe essa proposta, eu tenho o cuidado de não dar muitas informações, porque deve estar para ser lançado, se Deus permitir. Estamos em oração, está no forno. Que bom, que bom. Quem são os seus mentores ministeriais, pastor Wilson? Quem que o senhor tem como referência e quais lições importantes o senhor carrega para a vida? Eu vou fugir da palavra mentor, em função daquilo que eu expliquei, né? Essa mentoria moderna, né? Que não dá para ser utilizada. Então, eu vou falar quem são os meus referenciais. Né? Eu tenho um referencial de início, quando eu me converti, que foi no interior. Inclusive, o pastor José Wellington, quando fez as bodas de 25 anos, com eu e minha esposa, completamos 25 anos, o pastor presidente foi quem ministrou. Ele colheu essa informação e ele citou, né, quem fez o meu casamento, o pastor Francisco Nelson. Então, o pastor Francisco Nelson foi meu primeiro mentor. Era interessante, né? Eu estou falando mentor aqui com aquela ideia lá de trás, né? O meu primeiro pai na fé, o pai ministerial ou referência ministerial, né? Por quê? Porque ele era uma igreja, Assembleia de Deus, ao lado tinha a casa pastoral e aqueles vocacionados saíam da casa pastoral e iam para a casa dele. E ele abria a cozinha da casa e nós sentávamos, ele pegava os poucos referenciais bíblicos que ele tinha ali, algumas revistas da escola dominical, um dicionário, coisa pouca mesmo, que era no interior. Isso em que cidade?
Mirandópolis, interior noroeste do estado de São Paulo, foi onde eu me casei com a irmã Adriana. E ali, eu jovenzinho, 18 anos, aprendi ali os primeiros rudimentos da fé na mesa da casa dele, café, bolacha, e ali, direto, a gente estudava a Bíblia Sagrada. Esse foi meu primeiro. Depois eu vim para São Paulo, e vindo para São Paulo, eu vim para o setor da Lapa, setor 3. E ali eu tive um grande homem de Deus, a quem eu estimo muito, que é o pastor José de Prado Veiga. O pastor José de Prado Veiga me inspirou o desejo de fazer teologia. Então eu comecei a fazer teologia com o pastor José de Prado Veiga. Fiquei 5 anos ali e aprendi muito, né, do que hoje eu tenho de teologia com o pastor. Depois, em função dos trabalhos, né, eu comecei a trabalhar ali mais próximo de Osasco. Eu fui para Osasco, onde eu fiquei 15 anos. E 15 anos ao lado, né, bem próximo mesmo, como um filho do pastor José Amaro da Silva. Pastor José Amaro da Silva jubilou recentemente, né, entregou o setor recentemente. Ele foi um pai para mim. Então, ao lado do pastor José Amaro, eu pude ter não só a teoria, mas eu pude, como dirigente de várias congregações em Osasco, né, e como auxiliar direto do pastor José Amaro também, motorista dele, fui motorista dele, vivi na casa dele e tal. Então, eu pude ter a vivência ministerial na prática. Participei dos gabinetes, sempre no atendimento eu estava com ele e tal. Então, ali me deu uma condição que nenhuma universidade me daria. Né? Imagino. Então, nenhuma universidade me daria. Bom, eu sou belemita desde o surgimento ministerial, e o nosso referencial é o Belém. Né? Nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, é quem nos dá essa diretriz ministerial. Então, meu principal líder ministerial é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então, desde os meus 20 anos, quando eu vim para São Paulo, porque dos 18, 19 eu estava mais no interior, era mais difícil de vir. Mas desde os meus 20 anos, em 2000, eu frequento Belém, e aqui nós temos as escolas bíblicas de obreiros, né, todos os anos, 15 dias ininterruptos, né, de ensinamentos. E eu sempre ali tive uma condição de aprender com o meu líder, só de vê-lo. Então, e muitas vezes eu trago alguns irmãos e falo, ó, só presta atenção no pastor. Veja como ele faz, como ele impetra a bênção apostólica, como ele dirige o culto, como ele prega. Então, a gente acaba também se modulando e se formatando ao nosso pastor-presidente, que é um ícone. Nós temos, sem dúvida, o maior referencial cristão, pentecostal da nação e do mundo. É um privilégio. É um ícone. Não é? E é alguém próximo, como eu disse, agora em agosto do ano passado, ele fez as bodas de prata, esteve comigo ali. Então é alguém acessível, é alguém que nos dá conselho, que nos orienta. Todas as semanas, às terças-feiras, temos um encontro aqui com ele, né, além dos cultos, as reuniões e tudo mais. Então basta observar o nosso pastor. A partir do momento que eu assumi Cajamar, eu quero deixar isso registrado, né? Eu lembro quando o pastor Wellington Júnior, ele me chamou, que era alguém que já tinha ali uma proximidade, me chamou para falar sobre essa condição e que o pai, o presidente, nosso querido presidente, iria me comunicar. E me introduziu à sala do presidente. E ali, pastor-presidente, vice-presidente, me comunicaram isso. E a partir dali eu pude ter um acesso ainda maior ao gabinete, aos meus pastores e líderes. Então eu posso dizer que os meus referenciais são esses. Lá no início, pastor Francisco Nelson, depois pastor Veiga, pastor José Amaro, pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior e acima de todos nós aí, o nosso presidente, querido pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Sou privilegiado. É verdade, privilegiado, só peso pesado. Eu não conheço o seu primeiro pastor, mas partiu dele, acredito, todo esse desejo que o senhor teve por estudar a palavra de Deus. Acredito que esse desejo é inato do senhor, mas com certeza ali teve uma influência ali dele para que o senhor pudesse seguir este caminho. E depois os outros aí, realmente gente muito boa, gente que tem muito a agregar, tanto na parte teórica como na parte prática, como o senhor viveu com o pastor José Amaro, né? Para nós terminarmos a nossa conversa, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles discípulos que querem ter uma vida de relevância na presença de Deus. Muito bem. Primeiro, agradecer a oportunidade, me colocar à inteira disposição aqui da nossa querida Rádio do Belém, a diretoria do Belém, aos nossos pastores,
e com alegria, né, dizer desta felicidade que eu tenho de sempre, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a condução das perguntas, muito bem aqui pelo nosso querido Geisel, que Deus lhe abençoe poderosamente. Aos nossos queridos irmãos e irmãs, você, né, que se sente vocacionado, você que tem recebido um chamado da parte do Senhor, eu tenho vivenciado essa experiência ministerial e eu posso lhe assegurar que se você é alguém vocacionado, se você é alguém chamado pelo Senhor, o Senhor certamente preparará os caminhos pelos quais você deve trilhar. Porém, precisa ter esforço, precisa ter, de fato, um interesse da sua parte. E existem, então, caminhos. O primeiro caminho é o caminho mais próximo, é o caminho do teu líder. Você estar disponível ao seu líder, auxiliá-lo, né, andar lado a lado a ele, prestar atenção nos detalhes, como ele faz. Né? Então, tudo isso lhe dará uma vivência, uma experiência. Claro que você precisa de aporte bíblico, aporte teológico, aporte teórico para a construção da própria doutrina, né, da ortodoxia, da ortopraxia, da, né, ortopraxia, né, que ortodoxia é a doutrina correta, a ortopraxia é a prática correta, a ortopatia é a motivação correta. Essas coisas elas se desenvolvem ao longo da sua vida ministerial. E para isso, eu quero aqui aproveitar o ensejo e falar da nossa faculdade teológica, a faculdade teológica da nossa igreja, a mantenedora é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós temos cursos de formação desde o básico, em teologia pelas nossas extensões, o médio, então você pode iniciar por aí, mas também temos o curso de graduação em teologia, né, um curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Se você já é graduado, você pode fazer sua pós-graduação. Temos pós-graduação em teologia bíblica e também teologia arminiana. Eu quero ir para uma área mais para lecionar. Nós temos o curso de pedagogia devidamente autorizado pelo Ministério da Educação. É só entrar faes.org e você terá acesso a toda essa cesta de serviços e instrumentos que você pode ali encontrar. Então, minha orientação, nunca falte aos cultos de ensino, escola bíblica dominical, cultos de doutrina. Aqui no Belém é uma casa onde nós aprendemos, estando nas reuniões, ouvindo os nossos pastores presidentes, são caminhos pelos quais qualquer vocacionado precisa trilhar e andar ali, lado a lado, a um mestre, ao seu líder, para que o Senhor continue lhe abençoando. São essas, eu acredito, que as premissas aí necessárias para quem é vocacionado, querido Geison. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer, pastor Wilson, a sua disponibilidade, a sua presteza em estar aqui conosco, em participar dessa live especial. Eu aprendi muito, né, com aquilo que o senhor falou. Eu creio que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também aprenderam muito nessa temática de discipulado ministerial. E gostaria que o senhor falasse aí como é que as pessoas podem te achar, as suas redes sociais, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o senhor. Maravilha. Bom, eu estou aí nas principais redes sociais. Confesso que é algo que eu comecei não muito lá atrás, né, mas eu tenho meu Instagram, pastor Wilson Faraco, colocou ali, já vai ter o acesso tanto ao Instagram, quanto ao Facebook, quanto um canal que eu tenho também no YouTube, deve ter ali uns 100 e poucos vídeos de participação, inclusive, em alguns trabalhos, eventos, não é? Você poderá acessar ali também. Não é? E ali também tem meu cartão de visitas, meu telefone, meu e-mail, as pessoas podem ali me contactar por ali. Muito bem. Essa foi a live especial que nós apresentamos neste domingo, dia 26, sobre discipulado ministerial. Espero que você que ficou conosco até agora tenha aprendido muito, isso tenha contribuído, tudo que foi falado, discutido aqui, tenha contribuído para o seu aprendizado e que você, como o pastor Wilson disse, você possa ser um melhor discípulo e ainda um discipulador, que você tenha pai na fé e principalmente filhos na fé que venham aprender com você, porque você tem capacidade para isso. Quero agradecer a oportunidade que temos de apresentar esta live, né? Quero desejar a você um excelente domingo e que Deus abençoe você em nome de Jesus.